a sua criação em 1824, o Senado tem sido responsável por debater e aprovar leis relacionadas à saúde, além de exercer o controle e fiscalização sobre a aplicação de recursos destinados a esse setor. A história do Senado Federal, das epidemias e da saúde pública no Brasil se entrelaçam muito evidentemente em alguns momentos, em algumas ocorrências, em alguns debates que passaram pelo púlpito do Senado Federal ao longo dos seus 200 anos de história. Nosso Senado Federal tem dado uma contribuição decisiva em favor da saúde pública no Brasil, principalmente nessa questão de doenças endêmicas, doenças epidêmicas, essas doenças transmissíveis. Então foram muitas as ações do Senado durante esses 200 anos que estamos completando agora. Uma das primeiras iniciativas que contou com a participação dos senadores foi a Junta Central de Higiene Pública. Criada em 1850, era responsável pela saúde nos portos, além de fiscalizar hospitais e alimentação pública. Os debates da Junta são muito interessantes para a gente entender ali a participação do Senado, porque havia médicos senadores nesse período, que tanto traziam o que estava acontecendo nos outros debates do Senado para a Junta, quanto levavam o que estava acontecendo da Junta para dentro do Senado. Nós podemos citar o doutor José Martins da Cruz Jobim, que ele foi deputado, depois ele foi senador. Ele estava ali diretamente envolvido em várias associações médicas, como a própria Junta Central de Higiene Pública, a Academia Imperial de Medicina, e ele exercia esse papel intermediário de diálogo entre as funções políticas e as funções científicas que não se separavam e aconteciam ali dentro do Senado. Na Constituição Federal de 1824, que criou o Senado Federal, não houve regulamentação sobre a saúde. A primeira Constituição brasileira a dispor sobre saúde foi a Constituição Federal de 1934, a primeira do século XX. Essa Constituição trouxe a garantia da saúde associada ao trabalhador. Já na de 1937, houve um avanço com a previsão do direito à saúde da criança. Até a promulgação da Constituição Federal de 1988, nenhum outro texto constitucional se referiu explicitamente à saúde como integrante do interesse público como base do pacto social. A Constituição de 88 lançou as bases do nosso sistema de saúde pública. Antes nós tínhamos uma saúde que era vinculada ao sistema previdenciário e depois de um fortalecimento do movimento sanitarista, no final dos anos 70, início dos anos 80, com a 7ª Conferência de Saúde em 79, a 8ª em 86, se apresentaram as condições para que a gente tivesse um arcabouço constitucional para fundar o SUS. E o Senado participou disso. A Assembleia Constituinte era composta de deputados e senadores. 2 terços deles foram eleitos em 86, parte deles permaneceu de 82, mas nasceu aí, a participação do Senado na construção do SUS. Passaram pelo Senado uma série de debates que consideraram a existência de um sistema público de saúde como um tipo de instrumento da garantia do exercício da cidadania, da democracia no país. E os debates que passaram por esta casa, pelo Senado, eles culminaram ali na aprovação da Lei 8080 de 1990, que é uma das leis centrais que regulamenta o SUS. Criamos em 1997 a fila única para todo aquele que precisar de transplante, ele tem que entrar numa fila. E o que está atrás não toma o lugar da frente, quer dizer, democratizando, respeitando as pessoas e fazendo com que essa fila única fizesse realmente justiça social. A criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que foram medidas importantes para que a gente aprimore o Sistema Único de Saúde em nosso país. E eu queria destacar, Sérgio, em particular a emenda constitucional que passou a estabelecer um piso mínimo do financiamento da saúde. A gente tem uma ação decisiva do Parlamento ao estabelecer que o Executivo deve executar pelo menos 15% do recurso da Receita Corrente Líquida da União deve ser destinada
para o Sistema Único de Saúde. A saúde pública foi e segue sendo uma pauta que merece atenção premente e contínua, uma vez que a presença de doenças, sobretudo em grandes proporções, as epidemias, as pandemias, representa ameaça às referidas estabilidades. E também ressalta a responsabilidade dos poderes governamentais em livrar a população dos efeitos funestos das moléstias, quando elas acontecem. Mais recentemente, esses corredores foram testemunhas da história quando a atuação do Senado Federal ganhou grande destaque na Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid, que investigou a gestão por parte do governo federal da pandemia do coronavírus. O Senado teve uma atuação muito importante ao criar a CPI da pandemia, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que passou a apurar vários casos que foram muito significativos em relação à condução da pandemia e que eu acho que foi decisivo para mudar a forma como o Executivo estava lidando naquele momento com essa questão que ceifou tantas vidas, né? Foram mais de 700 mil mortes ao longo desse período. O presidente da Comissão de Assuntos Sociais concorda. Para ele, o Executivo foi fiscalizado e teve que agir. Que ele comprasse vacinas, que ele se mobilizasse para garantir equipamentos, máscaras e que ele pudesse cumprir aquilo que era essencial para que se suspendesse, conseguisse superar aquela pandemia. Entre elas, a questão mais importante, que foi a aquisição de vacinas, e para essa aquisição o papel do Senado foi fundamental. Mais recentemente, a dinâmica da execução orçamentária tem fortalecido o vínculo entre os parlamentares e a saúde. A medida, por exemplo, das emendas parlamentares, seja as emendas individuais, as emendas de bancada, aumentaram muito o protagonismo do parlamento no sentido de indicar e destinar o recurso que é alocado para a questão da saúde a partir do olhar do parlamentar e não só das políticas públicas que são tradicionalmente executadas pelo Executivo. Tradicionalmente, há alguns anos atrás, se falava muito que o parlamento ia a reboque do Executivo. Isso é uma coisa que tem mudado de forma significativa nos últimos anos. As contribuições do Senado para a saúde no Brasil podem ser revisitadas no acervo guardado pela instituição. Esse acervo, ele disponibiliza obras raras, ele disponibiliza livros diversos que nos ajudam a compreender a dinâmica de funcionamento social da sociedade brasileira como o que ela é. Uma rede, algo que acontece em rede, mas uma rede onde diferentes sujeitos sociais estão intrinsecamente interagindo em diferentes formatos com a gestão da saúde pública e com a saúde pública sendo considerada como um lugar onde podemos observar transformações, conflitos, negociações, mas especialmente onde podemos fazer um tipo de medição dos pontos nos quais nós já avançamos, nos pontos dos quais nós precisamos ainda avançar. E se não existisse o Senado? E se o Senado não tivesse tomado todas essas medidas que eu citei, algumas dentre milhares de medidas que o Senado tomou nesses 200 anos? É evidente que nós não teríamos o nível de saúde que nós temos hoje no Brasil. Então, aproveitar aqui esse momento que o Senado está completando 200 anos para parabenizar todos aqueles senadores que tiveram a clareza, a inteligência, não é? E a decisão de fazer leis tão importantes para garantir a saúde que o brasileiro tem hoje.